para nós não é fácil, principalmente nesse tempo. As idas e vindas dos irmãos. O Diego, depois de tantos meses, querendo vir e sem condições de vir, e agora ele já está voltando. E nós queríamos então chamá-los aqui à frente. Não sei se eles querem falar alguma coisa para a igreja, mas o trabalho os chama de volta para o México. Eles só vieram aqui dar um refresco, para nós, e trazer a Cecília para a gente conhecer, Cecília? Lindona, bebê! Gracinha, gente! Então eles só estão voltando quarta-feira, e nós queremos então como igreja abençoá-los, orar por eles, mas eles querem falar alguma coisa. Boa noite, igreja. A gente só queria agradecer muitas vezes as pessoas perguntam assim por que a gente não fica, e não sabe realmente quanto que é difícil para nós falar assim, não, a gente precisa voltar. De verdade, nós amamos o México, amamos nossa cidade, amamos o que nós fazemos. Temos convicção de que Deus nos quer lá, agora, mas isso não torna as coisas mais fáceis de deixar aqui. Então, dói, a gente está indo, mas a gente quer agradecer e lembrar dos momentos bons que nós passamos este mês. O amor dos irmãos, os quilos a mais que a gente tem, que são muitos. Mas a gente agradece muito, muito mesmo. A gente se sentiu muito amado, e é mais incrível ainda quando a gente sente o amor das outras pessoas pelos nossos filhos, sabe? Eu não entendia isso, e o carinho que a Cecília recebe toca muito meu coração, sabe? E isso é muito, muito legal. Então a gente é muito grato por ter família, amigos e irmãos realmente que cuidam de nós, perto ou longe. Agora a gente vai estar voltando para Juárez. Como eu comentei no outro culto, não vai ser um momento fácil. O pessoal lá está em lockdown, outra vez a cidade toda fechada. A gente vai voltar, a gente não sabe como que vai ser a nossa recepção lá, se a gente vai ter que fazer quarentena. Eu sei que nós vamos ter que fazer o exame quando chegar lá, e tem outros desafios que vai vir aí, que eu tenho certeza que vai ser bem desafiadores. Mas Deus está no controle de todas as coisas, e a Igreja de Cristo está indo mais uma vez, depois de um refrigério, ali para Juárez. Amém? Falar alguma coisa? Vamos ficar de pé, queridos. Nós os temos abençoado, orado por eles, exercendo essa cobertura, principalmente de oração e de sustentação financeira, que não é muito, mas é o que nós temos condições de enviar para eles. Agradecemos todos os irmãos que se empenham nessas ofertas missionárias, porque a obra de Deus está sendo feita. Pessoas estão sendo alcançadas lá naquela cidade que talvez é um dos pontos de cartéis, de tanta perdição, mas eles estão ali naquela grande cidade para brilhar a luz do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos estar com eles, dar de mão a eles nessa obra, nesse projeto. Então estende a sua mão aqui para frente e vamos abençoá-los, abençoar o retorno deles, que eles possam voltar e ter as portas abertas para a reentrada do México, e que eles possam ser tremendamente usados por Deus naquela nação. A palavra diz, Senhor, que o Senhor foi enviado do Pai. Posteriormente, o Senhor enviou seus discípulos e os chamou de apóstolos,
posteriormente o Espírito Santo nos tem enviado. O Senhor mesmo disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O Senhor tem colocado um amor muito grande no Diego, na Lorena, e eu tenho certeza que a Cecília também vai ser contagiada pelo teu amor, para exercer a tua misericórdia, para brilhar a tua luz em meio às trevas naquele lugar. Reveste eles de graça, de autoridade, reveste eles com teu poder, reveste eles com essa didática para lidar com as pessoas, que eles sejam instrumentos do Senhor ali no México, que eles venham alcançar especialmente aquelas crianças abandonadas e mostrar para eles que há um Deus nos céus que se importa, há um Deus nos céus que está exercendo e enviando pessoas para socorrê-las, para acudi-las, em nome de Jesus. Usa Diego e Lorena como esse socorro naquele lugar, Senhor, que a luz do Senhor venha brilhar através deles, para que vejam as boas obras e glorifiquem o teu nome que está nos céus, que eles sejam instrumentos da glória de Deus naquele lugar, que eles tenham portas abertas ali, Senhor, todos os bloqueios já sejam antecipadamente tirados da frente deles. Nós os abençoamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Depois vocês vão poder abraçar a distância, né, e ainda aproveitar um pouco eles nesse tempinho que resta a eles. Mesmo assentado, eu vi que vocês já sentaram, mesmo assentados, vamos orar por aqueles que nos têm pedido oração. Lembra de alguém, às vezes próximo a você, que está necessitado, carente da oração. A Bíblia fala que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Que o Senhor ouve dos céus a súplica daqueles que confiam nele. Ele se torna o nosso socorro, ele se torna a solução daquele problema. Amém? Mesmo assentados, vamos interceder. Eu não vou nomear aquela lista, mas vocês sabem muito bem, todas as semanas nós postamos vários nomes de pessoas que nos pedem oração, que creem no poder da oração. Eu só queria dar uma boa notícia. Agora à tarde, agora à tardezinha, antes desse culto, a Sandra Alvarenga conseguiu entrar nos Estados Unidos, já se encontrou com a Carol. Amém? Glória a Deus por isso. Nós estávamos orando, ela estava sendo justamente bloqueada ali no México, mas ela conseguiu agora à tarde chegar até a Carol, né, onde ela está. Pai, na autoridade, no poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que o Senhor é detentor de todo poder, detentor da misericórdia, e é por misericórdia que nós clamamos por cada uma das pessoas que têm sido apresentadas diariamente, seja de dia, seja de noite, seja de madrugada, diante do Senhor. Clamamos, Senhor, a intervenção dos céus na vida de cada um deles. Clamamos pelo socorro do Senhor. Sabemos que os dias são maus, sabemos que as trevas têm bombardeado especialmente a igreja, o teu povo, as famílias, mas nós clamamos e nós cremos no seu poder, cremos na sua misericórdia e clamamos que o Senhor venha operar milagres nesses dias, que nós possamos ver em meio às trevas a glória de Deus também. Em nome de Jesus, nós esperamos no Senhor grandes coisas, milagres acontecendo nesses dias, na autoridade e no poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Aleluia, glória a Deus. Se você tem seu dízimo, sua oferta, sua primícia, o Rogério está lá no fundo, você pode ir lá agora, nesse instante, e devolver seu dízimo, sua oferta, sua primícia. Amém? Pastor Cosme tem uma palavra de Deus para nós nessa noite. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Boa noite a você que está em casa nos ouvindo. Que Deus fale com todos nós nessa noite. Glória a Deus. Vamos orar, pedir exatamente isso, que Deus faça isso conosco. Deus fale conosco, amém? Quantos precisam que Deus fale contigo aí? Tremendo, não é? Deus falar conosco. Saímos daqui dizendo: Deus falou comigo. Eu não sou o mesmo. Eu não estou mais sem rumo, sem direção. Estou alimentado. Eu tenho um alimento espiritual. Então vamos buscar isso no Senhor. Pai, obrigado por essa noite, por esse domingo. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Obrigado por cada pessoa que nos assiste, nos ouve. Que todos nós possamos receber do Senhor, beber da Tua presença, da Tua palavra, da Tua luz, da Tua revelação. Fala conosco, dirija-nos nessa ministração. Ministra sobre todos nós aqui, Senhor. Derrama do óleo, da unção, derrama do Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra fale a cada pessoa neste lugar. E também nós ordenamos que seja amarrado toda a força espiritual do mal, todas as obras das trevas e presença maldita e maligna que procura roubar a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria de começar com uma pergunta, antes de pedir para você abrir a Bíblia, onde abrir. A pergunta é: o que é muito importante para você? Qual a coisa mais importante hoje na sua vida? O que será que você está respondendo aí? O mais importante para mim é a minha próxima namorada. O mais importante para mim é que Jesus não volte antes que eu me case. O mais importante para mim é que eu compre a minha casa, que eu tenha a minha casa própria. O que é o mais importante para você? O que você está respondendo aí hoje? Olha, o de mais importante para mim é... E às vezes pode ter coisas tão legítimas, tão importantes como: o mais importante para mim é pagar toda aquela dívida e alcançar outra vez dignidade, principalmente diante de quem eu devo. Ou o mais importante para mim é que Deus devolva-me a saúde. Há muitas coisas importantes e muitas coisas são tão legítimas, são tão verdadeiras, são tão necessárias. Quem é que vive sem saúde? Quão importante é uma casa própria? Mesmo aqueles que estão dizendo porque né, a gente fala às vezes em tom de brincadeira, mas existe. O mais importante para mim, alguém está dizendo, é que o meu namoro com aquela fulana ou com aquele fulano dê certo. E às vezes a pessoa está sendo só sincera, porque o que ela quer e o mais importante naquele momento é isso mesmo. Às vezes nós achamos engraçado isso, porque olha para cá, 57, né? A namorada já está no bolso há quase 30 anos, né? Já alcancei quem eu queria, não é? E você também,
Já tem sua namorada, seu namorado aí, já está selado esse namoro com aliança de casamento. Mas aquele que não tem está achando isso importante. Outros estão aí esperando a pandemia passar para casar, fazer aquele casamento. Então tem muitas coisas importantes, muitas coisas nos chamam a atenção. E bastante dessas são coisas legítimas mesmo, da gente sonhar. É importante ter a empresa, ver a empresa decolar, crescer. Há tantas coisas importantes. É importante ver a família bem. Quem sabe alguém está aqui nesse lugar ou em casa gemendo, dizendo: meu Deus, nada disso. Eu só queria uma coisa, eu só queria paz na minha família. E como é importante paz. Eu queria que os meus filhos se comunicassem melhor, se relacionassem melhor. Eu queria paz entre eu e o meu cônjuge. São coisas importantes. Ou eu queria que essa doença não me assombrasse mais. Eu tenho sido aterrorizado com essa doença, essa enfermidade. São coisas importantes. Essas muitas coisas importantes, às vezes vão alcançando lugares mais do que importantes. Vão alcançando lugares de dentro de nós de supremacia. A palavra supremacia é uma palavra clara para você, não é? Supremacia, de algo soberano, maior do que todas as outras. E quando essas coisas alcançam lugar de supremacia, não é nós que estamos procurando elas, são elas que nos têm sob domínio. E esse é um problema. Coisas tão importantes, tão legítimas, elas acabam exercendo um domínio. Elas nos têm, elas nos possuem. Mas tem algo muito importante que eu quero falar nessa noite, algo muito simples e que é tão importante, e que nós precisamos olhar para essa joia, para essa pérola, como o nosso Deus, como Ele fala na palavra dEle, sobre a nossa salvação. Quantos de vocês que estão me ouvindo, que têm certeza que está salvo? Você tem certeza que você é salvo? Você tem convicção da sua salvação? Eu vou te fazer duas perguntas. Você tem certeza que é salvo? Ou você tem certeza que tem uma religião? Em qual dessas duas coisas está a sua certeza? Você diz para você mesmo: eu sou salvo. Ou você diz para você mesmo: não, eu sou apenas um evangélico. Porque as duas coisas são diferentes, não são? Amém? Evangélico é aqueles que acreditam no evangelho, sim, não é? Que prefere o evangelho a filosofias, a ideologias, a outras coisas. Já a convicção de salvação é que você tem o evangelho, você crê no evangelho, você vive o evangelho, você está à disposição do evangelho, você seguiu os passos do evangelho. A convicção de salvação é aquilo: se Deus me levar daqui a 5 minutos, eu não vou ver o 6º minuto e nem vou ver como que vai ser daqui para frente. Não vou poder conviver com a minha família, com a minha casa, com filhos pequenos. Mas eu tenho uma convicção: eu parto daqui para o Senhor, eu parto daqui para Deus. Então isso é uma convicção que a gente carrega. E a gente, mediante tantas coisas importantes, como eu falei aqui agora, eu falei de umas poucas coisas. Nós, de frente a tantas coisas importantes,
tantas coisas desafiadoras, a pérola da salvação muitas vezes recebe um lugar muito menor do que todas as outras. E Jesus diz que quando alguém encontra o reino, ele vai e vende tudo o que tem, e depois ele volta e compra aquela terra onde ele encontrou o tesouro. E a pergunta então seria a seguinte: quanto vale o reino? Ora, o reino então vale tudo que se tem. Muitas coisas importantes não permitem que nós olhemos para a salvação com os olhos que devemos olhar. Você está aqui hoje, graças a Deus, aqui nesse lugar, porque você está desenvolvendo ela. Amém? O Espírito de Deus te traz a cada dominical para você desenvolvê-la. Quando você estuda a palavra de Deus na sua casa, você está desenvolvendo. Hoje de manhã, o pastor Everton ministrou e nos ensinou mais algumas porções, algumas coisas sobre desenvolver. Hoje de manhã, inclusive, ele disse, falando sobre ansiedades e transtornos, uma preciosa palavra. Infelizmente é o que se vive hoje, é o que muitos de nós temos vivido hoje. Inclusive, quando ele falava, eu estava com as mãos ali no banco assim, minhas mãos não paravam. Ele falava: olha, quando você fica balançando demais as mãos e os pés, eu já tive que dar uma parada. É tantos transtornos, é tantos tickets nervoso, né? E teve um momento que ele diz, a forma de sair disso. Às vezes você não tem um quarto, um cômodo na sua casa, mas você tem banheiro na sua casa. Vai para a sua casa, vai para o banheiro da sua casa, se ajoelhe ali e entregue tudo isso para o Senhor. Quando você falava, eu lembrei que eu estava em Itabuna, 1984, 1985. Um amigo de meu pai tinha falado que determinado assunto, determinada prática era pecado, e era um pecado que levava ao inferno. Aquele pecado era uma prática diária que eu praticava. E ninguém nunca havia me falado sobre isso. No dia que ele me falou, pastor Everton, eu não tinha um quarto para chegar, fechar a porta e ir, porque meu quarto eu dividia com a minha avó. Era o espaço que eu tinha naquela casa. E o único lugar privativo que eu tinha era a privada. Meu lugar privativo para orar. Sabe o que eu fiz? Fui ali para aquele lugar, fechei a porta e chorei muito para Deus. Foi a primeira vez que eu consegui uma semana de vitória. Uma semana depois eu caí de novo. E aí, quando Deus me livrou tremendamente. Nunca mais eu bebi daquela água suja, daquele pecado. Deus é libertador. Sabe o que eu fiz? Eu desenvolvi a minha salvação no princípio que ele aplicou hoje de manhã para nós. Entra no banheiro, se você tem só o seu banheiro, entra, se ajoelha ali, entrega para Deus. Amados, foi libertador. E eu não sabia naquele momento que eu estava fazendo isso. O tema da palavra de hoje é desenvolvendo salvação. Eu tenho acompanhado as mensagens, domingo passado, a palavra, então eu estou falando, repetindo as mensagens, né, os tópicos, os temas. A palavra de domingo passado à noite, do pastor Diego. Eu falei, pastor? Foi profético, saiu da minha boca assim. Do pastor Diego, quer dizer, missionário Diego. Não é Diego Moisés. Deus sabe, Diego. Deus sabe. Ele falou sobre o pastor, o supremo pastor. E algo tão especial que ele falou para nós foi que passamos por tantos caminhos que não gostaríamos de passar, caminhos áridos, desertos, difíceis de trafegar. Aí ele disse: o pastor guia as ovelhas indo adiante, indo na frente. Então precisamos saber de uma coisa, que quando estamos passando por uma situação muito difícil, o Senhor já passou na frente, na nossa frente. Ele está adiante, Ele está perto. Tão tremendo ouvir isso, não é? Ao mesmo tempo não é básico, mas nós não somos ovelhas, não é verdade?
nós não somos ovelhas? Não é tão elementar entrar em um quarto, como o pastor falou hoje, ou no banheiro e fazer uma oração? Mas nós não somos ovelhas? Não precisamos que isso se renove sempre na boca de um outro pregador? Pastora Nicinha falou sobre o zelo, domingo passado de manhã, na palavra do Senhor. Estarmos atentos ao que de fato a palavra fala. E citou alguns exemplos de coisas que são acrescentadas na palavra de Deus, que a palavra não está falando. E que a gente, por ser desatento em tantas coisas, estamos desatentos também àqueles detalhes que foram acrescentados, que não está ali e que certamente fazem diferença. Nos deu dica de como memorizar a palavra. Escreve em uma folha, escrituras, memoriza, passa o dia com essa folha, vai pensando nessas escrituras, meditando ela. Tremendo. Sabe o que é isso? Desenvolvimento de salvação. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Isso não é apenas um culto, mas Deus quis que estas coisas fossem assim, para que essa salvação que está aí em você fossem desenvolvidas. Amém? Não é isso? Imagina se o Senhor nos salvasse e depois dissesse para nós: olha, é o seguinte, vocês estão salvos, agora tomem cuidado, comprem uma Bíblia, estudem a sua Bíblia e vocês estarão abençoados. E eu na minha casa, vivendo a minha vida, meus dilemas, minhas dificuldades, e o meu mundo seria uma simples e dolorosa individualidade evangélica, espiritual, e não coletividade como isso aqui, recebendo as mesmas mensagens, as mesmas palavras, nos comunicando. Como é diferente o que Deus fez. Mas sabe o que Ele está fazendo através disso? Desenvolvendo salvação. Mas vai abrindo sua Bíblia em Filipenses capítulo 2 e vai pensando em como responder essa pergunta. Não para mim, mas que resposta você tem para dar ao seu próprio coração? Eu sou salvo ou eu tenho apenas uma religião? Que resposta você dá a você mesmo? Você é salvo? Ou você tem apenas uma religião? Filipenses 2. Você é salvo? Alguns respondem salvação da seguinte forma: bom, eu creio que sou. Eu creio que eu sou salvo porque eu creio que eu sou salvo porque Deus é bom. Sim, parte disso é verdade. E a única parte que é verdade nesta sentença é: Deus é bom. Mas ninguém é salvo, ninguém é perdido porque Deus é bom. É preciso saber o que a Bíblia diz: que caminho leva o homem à salvação. Você precisa saber que há caminhos, a Bíblia diz assim: há caminhos que ao homem parece bom, mas o seu fim é caminho de morte. Então há um caminho de vida e há um caminho de morte. Você é salvo ou você é um evangélico? O que você é? Que resposta você dá ao seu coração? Filipenses capítulo 2, o verso 12, Paulo fala sobre isso. Ele fala explicitamente, fala claramente. Ele diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, faça o quê? Faça o quê? Pode falar, igreja. Desenvolvei a vossa salvação. Repita comigo, diga: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aleluia. Interessante, ele, vamos raciocinar juntos aqui. Ele escreve para uma igreja. Eram salvos, certo? Certo ou não? Sim ou não? Eram salvos. Ele escreve para uma igreja. Aí ele escreve para aquela igreja que era salva, dizendo para ela o seguinte: desenvolva o que você tem. E o que ela tinha? Salvação.
Aí ele dizia então para a igreja: desenvolva a tua salvação. Era uma igreja evidentemente de salvos. Aí ele então dizia para ela: desenvolva esta tua salvação. E sabe por que a questão? É porque nós podemos fazer da nossa salvação uma obra bem desenvolvida, ou nós podemos retroceder da salvação. Esse é o ponto. E Paulo dizia, e eu gostaria que a gente prestasse bastante atenção, ele fala sobre desenvolver a vossa salvação com temor. Desenvolva a vossa salvação com tremor. Então, em que espírito eu e você precisamos atentar para a salvação? Precisamos olhar para a salvação como uma pérola, uma joia tão preciosa, um trabalho tão importante. Algo sim, meus irmãos, feito entre nós e Deus. Preste atenção, entre nós e Deus, nós e Deus. E porque é entre nós e Deus, Paulo diz: desenvolva esta tua salvação com temor e com tremor. Temor de quê? Temor de perdê-la. Tremor por quê? Tremor por quê? Porque não é de qualquer forma que desenvolvemos salvação. Porque é com zelo que desenvolvemos salvação. Ninguém tem tremor de uma coisa qualquer. Alguns falam sobre salvação, parece que estão falando sobre uma coisa que, se a gente perder nesta vida, a gente vai ganhar na outra. Não, amados, esse é o único tempo que eu e você temos para desenvolver salvação. Nós temos muitas coisas que colidem com a salvação, que batem de frente com a nossa salvação. Nós temos muitas coisas. Nós temos um mundo todo que bate de frente com a nossa salvação. Nós temos filosofias que batem de frente com a nossa salvação. Nós temos mestres, professores, o mundo, o jornalismo, autoridades políticos que batem, que colidem com a nossa salvação, com a ideia de salvação. E nós vivemos de cabeça baixa a maior parte do nosso tempo, com a visão para baixo. Parece que as coisas mais importantes são essas emergentes aqui. E quando a salvação não é a coisa mais importante para nós, outras vêm assumindo o lugar dela dentro da nossa vida. E através das necessidades, sabe? Através das necessidades vão surgindo, que vão crescendo tanto, que a salvação não vale nem a pena tomar decisões pensando por ela. Se esse é o seu nível, você está à beira de perdição. Quanto vale a sua salvação? Quanto vale a sua eternidade? Quanto vale uma eternidade? Paulo então disse: desenvolver com temor e tremor. Nós não temos outra salvação. Se perdermos esta alma, eu não tenho outra para desenvolver. É essa alma aqui que está sendo desenvolvida. É essa alma que eu estou santificando. Sabe de onde eu tirei essa alma? Essa alma aqui do Cosme saiu de prostituição. Graças a Deus, na minha época, no meu tempo, os meus amigos não se envolveram com drogas. Se envolvessem, certamente eu estaria lá também. Mas tive amigos que roubavam, tive amigos que morreram por policiais. Mas foi daí que essa alma aqui saiu. E que se eu não continuar se desenvolvendo e não continuar desenvolvendo para a salvação, eu não tenho uma outra alma de step para dizer: não, agora eu vou desenvolver essa porque aquela outra ali eu perdi. Não existe isso, e você sabe. Está certo que gato tem 7 vidas, é isso que falam?
Hã? Hã? Falam assim mesmo? Lauraci. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Verso 13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Eu entendo que Deus está fazendo isso com a igreja dele, com os filhos dele. Deus está fazendo assim, está desenvolvendo a salvação. Amém? Deus está desenvolvendo a salvação em você, a salvação em mim. Eu acho gostoso quando Deus traz uma palavra e fala com a igreja, fala conosco. Como tem sido nesses dias Deus falando conosco. As palavras precisam nos pôr a pensar a nossa vida. As palavras precisam nos colocar em considerar pontos, voltar e refazer situações. As palavras de Deus precisam estar mexendo conosco e nos levando a um contínuo desenvolvimento. Amém? Uma outra coisa que eu quero falar nesse verso é que desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Aí você pode dizer, bom, mas isso é um texto, uma escritura que se aplica a um novo convertido, é alguém que está iniciando a fé, é alguém que está iniciando a sua carreira cristã. Então eu vou te fazer uma pergunta e você responda com verdade. Você é perfeito? Você está pronto? Não tem mais nada que desenvolver na sua vida? Se assim é, essa escritura não te serve. Você está além dela e Deus não sabia. Ou alguém. Mas uma vez que todos nós estamos em um plano de desenvolvimento, a salvação também está nesse plano. Amém? Nós estamos engajados em um plano de crescimento e salvação é uma das prioridades deste plano. Por isso, por favor, escuta isso. Se você nessa semana, amanhã é feriado, terça-feira vai ver um novo emprego, procura saber bem o que você vai fazer lá. Você que nos ouve aí pelo seu celular, pela sua TV, é um novo emprego, uma nova porta que se abra. Procure saber que porta é essa. Por quê? Porque você não é qualquer um. Portanto, não deve fazer qualquer trabalho. Você é um salvo. Balize a sua vida com base na salvação. Não aceite qualquer proposta. Você é salvo. E essa alma é a única peça que você tem para ser salva. Se você perdê-la, você não tem como reaver. Então não aceite qualquer coisa. Saiba muito bem onde você está colocando seus pés. Você é salvo. Amém, amados? Então é assim que é desenvolver com temor. É assim que é desenvolver com tremor. Essa é a forma. Essa é a forma. É dessa maneira que a gente é salvo. Tem uma pessoa interessante no seu caminho. É alguém que de repente dá para você fazer uma aliança conjugal com essa pessoa. Mas ela é muito interessante mais aos seus olhos do que no caráter dela. Se assim é, não comece nada, a fim de que você não comprometa a sua salvação. Se começou, não vá adiante. É com temor e tremor que se desenvolve salvação. Amém? Isso é uma palavra prática. É com temor e tremor. Bom, vamos andar um pouquinho mais. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 5. Verso 5, Paulo de novo falando de uma outra forma. Ele não usa a palavra desenvolver salvação, mas o que ele está falando aqui, a igreja dos Colossenses, é que é para desenvolver isso.
E aqui no capítulo 3, verso 5, Paulo fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Amém? Amém? Aí ele diz depois, ele vai falar de uma forma mais prática o que ele quer dizer com fazer morrer a natureza terrena. Então ele diz, coloca 2 pontos e diz: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. 5 coisas. Quer ser salvo? Faça morrer. Você quer ser salvo? Faça morrer essas coisas. Então alguém salvo não está salvo e ao mesmo tempo vivendo isso. Não é possível. Se está vivendo isso, é justamente porque não está salvo. Por isso, se você ainda está procurando responder a primeira pergunta que eu fiz no início aqui desta mensagem, eu sou salvo? Se você está vivendo habitualmente qualquer uma dessas práticas aqui, eu quero te dizer que você comprometeu a sua pérola com essas práticas. O salvo tem vitória sobre a prostituição, tem vitória sobre a impureza. O salvo tem vitória sobre desejo maligno. O salvo tem vitória sobre a idolatria. Ele diz depois, só para a gente saber o que ele quer dizer com fazer e morrer, você vai entender melhor. Vamos lá, no verso 6 ele fala assim: por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sabe que algumas pessoas entendem assim? Está vendo? A ira de Deus venha sobre os filhos da desobediência. Não, amados, aí não quer dizer que Deus está com raiva daquelas pessoas que não entregaram a vida a Ele. Não é isso que está dizendo. Aí está falando é sobre essas coisas. Quem interpreta assim está interpretando errado. Está vendo? A ira de Deus venha sobre os filhos da desobediência, porque aqueles que entregaram a vida a Jesus então estão isentos disso. Não é assim que está dizendo. Está dizendo que essas coisas trazem ira. Aí está falando é sobre as coisas, não é sobre gente, sobre pessoas. O que traz a ira de Deus não são pessoas que não estão enxergando o pecado. Não é isso. Deus tem a compaixão delas. Quando você lê o livro de Jonas, você vê exatamente isso. Deus com compaixão de toda uma nação, de mais de 120 mil almas, fora animais, e que Jonas estava com birra porque Jonas pregou e Deus teve piedade. Agora, para você que conhece um pouquinho a Escritura, aquela nação era uma nação formada de inimigos de Israel. Então Jonas tinha uma idolatria com ele. Sabe qual era a idolatria? Diga comigo: nacionalista. Jonas era um nacionalista. Jonas queria que a pregação dele trouxesse juízo a Nínive. Porque Deus iria trazer misericórdia a uma nação que destruía Israel, que pelejava contra Israel. Então Jonas apelou, por quê? Porque Deus trouxe misericórdia a alguém que estava sempre em contenda com o povo dele. Como Deus só vai ter misericórdia de uma nação que tem contenda com o teu povo? Como o Senhor não traz juízo logo sobre esse povo? Essa era a peleja de Jonas. Puro nacionalista. E nós podemos viver isso também. E vivemos isso. Daqui a pouco, quem sabe eu entro nisso, tá? Agora, amados, mas aqui Paulo está dizendo no verso 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. No verso 6 ele diz: por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 7, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nela. Agora presta atenção como ele começa o verso 8. Verso 8 ele diz nada mais, nada menos como: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Mas eu quero
que você preste atenção no verso 8, o que ele diz no verso 8: despojai-vos. Já no verso 5 ele diz: fazei morrer. São verbos diferentes. Despojar é tirar. Despojai-vos igualmente tudo isso: ira, indignação, maledicência. Por que despojar? Porque são coisas que acabam voltando. Quantas vezes ficamos irados? Quantas vezes uma notícia nos ira? Uma injustiça traz ira, traz indignação, ver uma pessoa sofrendo injustiça. Quantas vezes ficamos com indignação com medidas e atitudes das nossas autoridades políticas, porque erram e não pagam pelos erros. Mas mesmo assim o Espírito de Deus diz: despoje disso. Mas as 5 primeiras coisas, olha para cá, as 5 primeiras coisas que Deus fala: faça morrer prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Faça morrer. Por que Deus está tratando uma com faça morrer e outra com despoje? Fazer morrer, aquilo que você faz morrer, não volta sob a desculpa, a alegação de que o senhor entende, né, pastor, a carne é fraca. Faça morrer. Aquilo que você faz morrer não retorna, não volta à baila, acabou. Faça morrer. Essa é a ordem, esse é o sentido do mandamento. Não haja chances para essas práticas. Amém? Está entendendo o raciocínio? Faça morrer. Não haja chances para essas práticas. A outra, despoja. Porque muitas vezes vai chegar, a ira chega tantas vezes, e precisamos estar sempre despojando de ira. Sempre. Sempre despojando de ira. Faça morrer. Despoja. Agora, não fique com desculpa de que a carne é fraca e você está com frequentes quedas na prostituição. Está errado. Está errado. Você está jogando a tua salvação fora e está sendo apenas evangélico. O preço disso é uma dor eterna. Vamos abrir lá em 1 João. 1 João capítulo 5. 1 João 5. Vamos ler verso 20 e 21. Eu quero mencionar mais o verso 21, mas vamos ler o verso 20 e o verso 21. 1 João capítulo 5, versos 20 e 21. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí o último verso de João, você veja que João não termina se despedindo. João termina trazendo uma orientação. A orientação é: filhinhos, fugir dos ídolos. Amém? É isso mesmo? Ou guardai-vos, a minha também fala guardai-vos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Você sabe que 1 João, a mensagem de 1 João é sobre o amor, não é verdade? Você lembra? 1 João ele trabalha o amor. Quanto João fala de amor. Interessante, as últimas palavras de João, ele falando sobre idolatria, sobre ídolos. Por quê? E aí a gente se lembra da palavra de Martinho Lutero, que disse o seguinte: o primeiro e grande mandamento é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, vamos lá, de todo, com toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o teu entendimento.
Aí Martinho Lutero disse: é impossível que alguém viole, que alguém pratique, que alguém caia em qualquer pecado, sem violar esse primeiro mandamento, de Mateus 10, se não me engano 27. É impossível. Então, para que alguém caia em qualquer outro pecado, é preciso violar o mandamento de amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amados, quando João, que escreveu 5 capítulos sobre amor, ele termina a carta não se despedindo, mas trazendo um recado do alto, um recado dos céus para nós, um recado de Deus: se guardem dos ídolos. Sabe por quê? Porque nós temos uma facilidade para a idolatria horrorosa. Eu estou lendo mais uma vez 2 Crônicas, comecei agora, nessa leitura continuada que a gente faz, e quando você lê o Velho Testamento, quando você lê os livros históricos, o povo de Deus cai em tanta idolatria, e você às vezes fica sem entender, mas por que eles idolatravam tanto, deixavam Deus para adorar imagens? E quando hoje nós olhamos aqui as Escrituras e vemos João falar: guardai-vos dos ídolos. Que ídolos são esses? Será que João está dizendo aqueles ídolos que alguém tem em sua casa, uma imagem de um santo, de um ídolo? É disso que ele está falando? Sabe do que João está falando? João está falando de coisas que alcançaram supremacia, a palavra que eu disse no início para vocês, supremacia no nosso coração. Como assim? Elas foram se tornando tão importantes e tão importantes para nós, que ocuparam o lugar de Deus lá dentro de nós, o lugar que era só dele. Essas coisas se tornaram muito importantes para nós. Sabe quando uma pessoa aceita qualquer negócio? É porque o amor a Deus de todo o coração não está lá, naquele coraçãozinho que está aceitando qualquer negócio. Ela pode até dizer: olha, o senhor fala isso porque o senhor não sabe, eu estou há 18 meses desempregado. Gente, se alguém está aqui 18 meses desempregado e está aceitando uma proposta qualquer, eu não sei de nada. Amém? Porque às vezes a gente fala algo que é na mosca, né? Uma vez eu pregava numa igreja, aí a pessoa chegava chorando em casa. Direto ela chegava chorando quando eu pregava. Ela falava: não tem como, é minha irmã que está contando a minha vida para o pastor Cosme, não tem como. E ela dizia que tudo que eu pregava era o que ela estava falando na casa dela. Às vezes você está há meses desempregado e chegou uma proposta e você está me ouvindo falar isso. O que você tem que colocar na balança é uma coisa só: onde está Deus na sua vida? E que proposta é essa? É só isso. Só isso. Onde está Deus? Porque o mandamento é para você e para mim o mesmo: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. É assim que se ama a Deus. Tá bem, mas e o período que eu estou desempregado? Mas e a proposta? E o dinheiro que pode suprir tanta coisa? Pode inclusive levar minha mãe para o hospital, fazer isso, aquilo? Pode fazer tudo isso. Só não pode uma coisa: te dar a salvação. Mas se você amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, de todo o seu entendimento, você pode não ter nada disso, mas a salvação você tem. E por fim você vai viver eternamente. É isso que eu tenho a te dizer. Mas aí você escolhe. João então está dizendo: guardai-vos dos ídolos. Quantas coisas encontra supremacia em nossa vida, em nossas decisões. Hoje nós vivemos, e nessa época agora principalmente, vivemos uma guerra de ideologias políticas. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Logo, quem é de direita olha aos que são de esquerda como gente que não presta, e tudo de esquerda nada presta. Os de esquerda dizem: os de direita não valem nada, e nada de direita presta. E assim dentro de casa, na igreja,
na comunidade, na sociedade, nós estamos dividindo e nos odiando. Será que realmente a direita será a nossa salvação? Será a igreja? Será que realmente a esquerda seria a nossa salvação? Será a igreja? Quem é que realmente vai poder fazer algo por nós e pela nação brasileira, senão o Todo-Poderoso Deus? Então, por que que algumas coisas têm alcançado supremacia em nossa vida? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que é tão importante para você? Quer saber se você tem algum ídolo no coração? Dá uma olhada nas coisas que te aborrecem tanto. Dá uma olhada em por que você tem tanto ódio ou tanta raiva quando determinada coisa não pôde ser feita. Quando Paulo fala sobre a avareza que é a idolatria, sabe por que ele faz isso? Imagina um santo irmão que recebe um valor X, e esse valor X é alto. Aí ele pensa, meu Deus do céu, o dízimo desse dinheiro é tanto. Ai, não, eu não vou dar. A primeira coisa que ele tem é uma luta com Deus. Não. Sabe por que isso? A resposta certamente não é porque ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. É porque alguma coisa se tornou muito, mas muito importante. Eu queria que nós terminássemos o nosso dia hoje refletindo sobre a nossa salvação. Ela é mais importante do que qualquer coisa que nós, quem sabe, estejamos enfrentando. Mais importante do que os problemas de saúde, mais importante do que os problemas financeiros, mais importante do que os problemas sociais, problemas da nossa sociedade. A nossa salvação é mais importante do que todas essas coisas. Eu quero que você saia daqui aspirando ter o temor e o tremor do Senhor, porque é só assim que salvação se desenvolve. Amém? Vamos ficar de pé? Eu não vou terminar hoje com louvor, nós já passamos do tempo. Mas eu quero terminar com oração. Bom, eu não posso deixar de dizer para você que tem dúvida nisso. Você tem dúvida de que é salvo? Entre em contato conosco. Nós queremos te ajudar a edificar uma fé que leva você a ser salvo. Porque a palavra de Deus diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual nós estamos firmes. E nos gloriamos inclusive nas tribulações. Até nas lutas a gente se gloria. Mas uma coisa eu te peço: tire essa dúvida. Tire essa dúvida. Não fique com essa dúvida. Meu Deus, será que sou salvo? Não fique com essa dúvida. E a você que recebeu salvação, mas que tropeçou, falhou e que gostaria de conversar, com muito prazer eu quero conversar com você no dia que você puder, na hora que você puder. Vamos orar? Inclina a sua cabeça aí, fala com Deus. Deus, encha meu espírito, encha meu coração de convicção. Fala com o Pai aí. Pai, o Senhor que é o Salvador de toda a alma, o Senhor que é o Salvador de todo homem, o Senhor que é o Salvador de toda a vida, de todos aqueles que se aproximam do Senhor. Nosso Deus querido, nosso Pai soberano, nessa noite nós estamos aqui buscando a face do Senhor, buscando o Deus Altíssimo. Tu és o Salvador da nossa alma, Tu és o Salvador da nossa
nossa vida. E eu te peço, enche a nossa vida, a minha vida, a vida desta igreja, Pai, para que no nome de Jesus, teus filhos e teu povo se aparte de caminhos de perdição e se aproximem do Senhor, ó meu Deus Todo-Poderoso, e se voltem para o Senhor, ó Pai, se abrigando sob as suas asas, ó meu Deus, onde de fato nós estamos seguros. Senhor, em nome de Jesus, cuida do teu filho e cuida da tua filha, em nome de Jesus. Esse seja um coração salvo, lacrado pelo Espírito Santo de Deus, ó Pai, selado pelo teu Santo Espírito. Essa vida que nos ouve, Pai, se tiver dificuldade, possa entrar em contato conosco e seja em nome de Jesus, ó Pai, levantado pelo Senhor para viver uma nova vida, Senhor, viver um novo tempo para teu louvor e para a tua glória. Nós abençoamos cada um desses que nos ouvem, que nos assistem, Senhor, que recebe a tua palavra, em nome de Jesus. Receba essa bênção apostólica, que o amor de Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Deus abençoe sua vida. Amém? Deus seja contigo.